Aqui eu já estou compartilhando, esse é o SigoMind, tá? O SigoMind é uma extensão, uma melhoria, né, do módulo ARP. Anteriormente, a gente tinha lá um módulo ARP somente com a avaliação dos riscos psicossociais, agora a gente estendeu para outras funcionalidades também. Inicialmente, para quem já conhece aqui na aba geral, continua igual, né? Então, a holding, o que é a holding? É a empresa que contrata o SigoMind, né? Então, pode ser uma empresa fim, como pode ser um consultor, um prestador de serviço que vai atender diversas empresas. E aqui, em empresa, você vai cadastrar ou as unidades da sua empresa ou os clientes do prestador, né, do consultor. Então, aqui é um número ilimitado, tá? Não tem aqui limite para, eu preciso cadastrar, pode cadastrar. Não tem nenhum limite aqui. Nem aqui em empresas e nem em empregados, tá? Então, a gente tem dois ícones de empregados, 1 e 2. Qual que é a diferença de um para o outro? Empregados aqui, eu consigo fazer o cadastro dos dados dos colaboradores de uma forma manual, então eu tenho uma empresa que eu vou atender com 15, 30 colaboradores, aí é mais fácil eu cadastrar manualmente. Por quê? Porque as informações que a gente precisa, elas são bem básicas, são o nome, o CPF, data de nascimento, número de telefone e e-mail, são os meios em que o sistema vai fazer os envios das avaliações para os colaboradores responderem, tá? Então, é bem básico, bem intuitivo. E aqui, em importar empregados, o sistema ele te dá uma planilha e também o layout para que você possa preencher e trazer de uma forma única para dentro do sistema, importando essa planilha. Então, é mais prático para empresas que vocês vão atender ou até mesmo empresas que têm unidades com um grande número de colaboradores, fazer a importação de uma vez só. Aqui, então, a gente tem os ícones de usuários, né? Então, vocês podem incluir aqui o seu certificado digital para que todo o processo seja feito de uma forma automatizada, inclusive assinado lá no final, tanto os relatórios como a avaliação com o seu certificado, então, sem geração nenhuma de papel. E usuários, né? Hoje, o pessoal aí que está usando o módulo ERP, vocês só tem um usuário, né? Que é o usuário master, o holding. Agora, estendendo o SigoMind, a gente tem a necessidade de ter outros usuários. Então, tem a liberação aí de outros usuários também. E aqui em cima, no ícone superior direito, a gente tem o nosso Service Desk, nosso suporte, que é feito todo direto pela plataforma. Bom, então, descendo aqui, a gente tem as funcionalidades do SigoMind. A gente tem a avaliação psicossocial, né? Alguns já conhecem, eu vou entrar aqui para mostrar. Então, a gente inicia em cadastrar, eu vou selecionar uma unidade aqui que eu já tenho uma pré-demonstração aqui para vocês. Então, eu vou editar essa avaliação. Aqui vocês vão verificar que é bem tranquilo, tá? Eu vou inserir a data da avaliação, então eu comecei a avaliação hoje, vou colocar dia 28/10. O prazo em que eu queira que aquele link que eu encaminhei para o colaborador, ele fique disponível, porque a gente precisa de um fim dessa avaliação. Então, eu posso colocar 15 dias, 20 dias, né? Um prazo limite para eles responderem o questionário. O sistema, ele também vai controlar a periodicidade, então aqui vocês conseguem cadastrar. Então, semanal, mensal ou anual. Então, aqui vocês conseguem controlar a periodicidade. A versão, a gente tem a versão curta do CopSoc, que contempla 41 perguntas. Eu vou clicar aqui no botãozinho, o sistema já vai me trazer os domínios, as dimensões, as direções e as perguntas. Então, nada disso eu preciso saber tecnicamente, eu não preciso entender sobre a metodologia CopSoc, né? Porque isso aqui o sistema já faz para o usuário. Então, aqui eu tenho a versão curta, né, do CopSoc e a versão média, que contempla aqui 97 perguntas. Eu só acho que tem alguém com o microfone aberto. Isso. Obrigada, já desligar. E aqui a gente tem a inserir a avaliação da análise de dimensão por departamento. Por quê? O SigoWeb, o SigoMind também faz essa separação, tá? Então, na avaliação, lá no gerenciamento, eu vou mostrar para vocês por quê. Em se tratando de uma empresa com diversos ambientes de trabalho, diversos departamentos ou setor, a nomenclatura que vocês conseguem configurar também, vocês vão conseguir trabalhar individual
por departamento esses dados, né? O sistema ele vai fazer essa separação para vocês. Então, caso vocês queiram utilizar, sim, ou caso não, é uma empresa pequena, pode atrapalhar na confidencialidade dos dados, porque só tem uma pessoa num departamento ou duas, então eu posso selecionar aqui que não também, porque eu vou fazer a avaliação num todo. Aqui na aba de empregados, eu tenho um painel de controle para saber, né, quais empregados estão vinculados à avaliação, para quem foi o link de avaliação, para quem foi e a pessoa não respondeu. Gente, aqui é um painel de controle, tá? A avaliação, ela é totalmente anônima. Eu não tenho como saber o que o colaborador respondeu, nada disso. É mais um painel de controle para saber quem participou da avaliação, quem não participou. Então, supondo lá que eu mandei 100 avaliações e 2 responderam. Então, é importante que o sistema traga para vocês informações para que vocês solicitem a colaboração dos empregados, né? Olha, vão participar, vão responder o questionário, né? Então, isso aqui o sistema vai trazer para vocês também. E descendo um pouquinho mais a barra de rolagem, a gente tem o envio da comunicação prévia. Por quê? Gente, a gente recebe tanta coisa no WhatsApp e e-mail, se eu faço mais um disparo para o colaborador, sem ele saber o que vai receber, o que a maioria das pessoas fazem? Excluem, né? Recebi aqui, não sei o que é, não vou clicar em nenhum link, que eu não sei o que é. Então, é bom que o sistema ele faz o envio dessa comunicação para que ele saiba que vai receber esse questionário, que ele é totalmente anônimo, que ele é confiável de clicar no link e responder todas as questões, tá? Então, gravei aqui, o sistema já vai fazer o disparo por e-mail ou WhatsApp que for definido para os colaboradores. Primeira etapa da avaliação, ok. Então, eu vou voltar aqui para a home e sigo para a próxima etapa, que é o gerenciar. Então, a partir do momento que os colaboradores começam a responder o questionário, o sistema vai trazendo os dados em tempo real. Então, todos esses dados aqui já começam a ser tratados pela plataforma. Mandei para 100 colaboradores, 50 responderam, já está trazendo aqui. Se eu entrar daqui 2 minutos no sistema e mais 2 responderam, já tem dados diferentes aqui dentro também. Então, eu consigo visualizar por domínios. Eu tenho aqui a legenda da direção das dimensões, da direção positiva e negativa. Então, o sistema, ele também, além de trazer os dados, ele tem também sempre uma explicação sobre o que é cada coisa dentro do sistema, cada informação, né? E aqui, descendo mais a barra de rolagem, começa, então, a trazer os resultados. Então, eu tenho os resultados de uma forma geral, né? Traz a média de idade, estado civil, grau de escolaridade, tudo lá em tempo real. Até o momento de encerrar a avaliação, o sistema está tratando os dados. Então, aqui eu tenho as características gerais, em outra aba, porque o sistema ele é bem intuitivo, então a gente trabalha por abas, seguindo essa ordem. Então, em indicadores, eu já consigo visualizar aqui. Até eu não sou da área, não sou ergonomista, não sou técnica de segurança, mas eu consigo visualizar aqui, a gente chama de efeito sinaleira, já consigo visualizar aqui, mesmo não sendo da área, que tem um possível risco aqui em possibilidades de desenvolvimento, porque é muito intuitivo. Porque já dessa forma visual, o sistema já me traz, eu passando o mouse em cima aqui, ó, que nessa dimensão aqui eu tenho um possível risco. Por quê? Tem um risco aqui me sinalizando na cor vermelha e já 60% aqui de influência negativa na qualidade de liderança. Mas não somente dessa forma visual que o sistema vai trazer para o usuário. Descendo um pouquinho mais a barra de rolagem, a gente vai ter de uma forma mais detalhada. A gente traz também os domínios, todas as dimensões, as direções, as perguntas, média, desvio, padrão. O tercio, ele vai te trazer sinalizado por cor qual que foi a situação prevalente. Então, aqui, por exemplo, nas possibilidades de desenvolvimento, já me trouxe aqui que tem um possível risco. Então, ele vai te trazer de uma forma mais detalhada. E descendo mais a barra de rolagem, vem mais informação por aí também. Tenho as dimensões por sexo, por faixa etária, vou descer um pouquinho mais, por nível de escolaridade. Então, tem muitos dados aí para que o usuário possa trabalhar nessas informações. Estado civil, desço mais a barra de rolagem, o que eu vou ter? Lembra que lá em cadastro eu mostrei para vocês que eu posso pedir para o sistema trazer as médias e dimensões por departamento? Eu selecionei que sim. E aí eu trouxe o departamento administrativo e operacional. E daí o sistema ele já vai trazer para vocês aqui o possível risco, né? Uma sinalização aqui para vocês,
Por exemplo, aqui no administrativo, eu já tenho sinalizado aqui em qualidade de liderança que um possível risco. Então, eu consigo trabalhar aqui individual, né, por departamento também. Vou subir aqui a barra de rolagem e vou para outra aba. A próxima aba, ela vai trazer os riscos identificados. E aqui eu tenho diversos filtros, tá? Porque como na outra aba aqui de indicadores, ele me traz um total, eu não vou trabalhar com tudo aquilo de informação. Eu consigo filtrar. Então, eu posso filtrar aqui. Eu só quero trabalhar com os riscos desfavoráveis e intermediários. Não, eu só quero trabalhar com os riscos desfavoráveis. É isso que eu vou trabalhar no momento. Ok. Eu posso clicar aqui no maisinho e o que o sistema vai me trazer? Os fatores de risco, automaticamente isso ele traz através da inteligência artificial. Então, ele sabe, né? Ele sabe qual que é a dimensão. Através da dimensão, ele já liga o fator de risco. E o fator de risco vai me trazendo os possíveis agravos à saúde, as fontes geradoras e os perigos. Então, aqui a gente tem um trabalho da inteligência artificial. E aí, eu posso utilizar aquilo que o sistema me trouxe, ou não, eu posso clicar aqui em eu quero escolher e aí eu, como usuário, vou definir da forma que eu achar melhor. Mas vamos seguir com o que o sistema me encaminhou. Quando eu clico em incluir, aí eu vou começando a definir aqui o que eu quero que me traga nos relatórios finais, na avaliação. Então, aqui eu já vou configurando minha documentação. Colocar a data de medição, os perigos, os possíveis agravos à saúde, o sistema já me traz automaticamente, mas não para aí. A gente tem também as sugestões de fontes geradoras. Então, aqui eu vou verificar qual que faz mais sentido para o risco que já foi incluído. E vou incluir aqui também as fontes geradoras. E tudo aqui dentro do sistema eu posso utilizar o que a IA me trouxe e posso melhorar. Então, eu posso editar aqui e melhorar o texto que o sistema me trouxe. Descendo um pouquinho mais, em medidas administrativas e organização do trabalho, a gente também tem sugestões do sistema. Então, eu clicando aqui no izinho, eu tenho todas as medidas administrativas e eu vou selecionar a que faz mais sentido para mim, tá? Da mesma forma, a organização do trabalho. Verifico qual que faz mais sentido, ok, e sinalizo aqui, posso melhorar o texto também, porque tudo isso, lá no final, eu tenho na minha avaliação. E aqui em nível de risco, como que o sistema ele sabe qual que é o nível de risco? Cada pergunta tem uma escala de pontos de 1 a 5. A gente utiliza uma escala chamada escala Likert. Nessa escala, ela tem um ponto de corte. Vou até clicar aqui no izinho que vocês vão conseguir verificar. Então, a gente sabe, né, a probabilidade e a severidade através dessa escala, né? Então, o sistema ele faz tudo isso automaticamente. Então, a probabilidade e a severidade, o sistema já traz automático, que é média, né? E o que acontece na aba de plano de ação? O sistema automaticamente, se estivesse num nível alto, traria para adotar. Como está no médio, fica a critério do usuário adotar ou não. Aqui em nível de risco, eu vou mudar. O sistema ele sabe automaticamente, né, através do nível de risco, se o usuário precisa ou não adotar um plano de ação. Como agora eu alterei o nível, a probabilidade e a severidade para alta, automaticamente o sistema me trouxe aqui para adotar um plano de ação. Então, veja que o sistema é uma ferramenta muito precisa, né? E até mesmo e facilita muito para vocês que vão atender diversas empresas ou empresas que têm várias unidades, né? Porque aqui ele vai sugerir tudo, até mesmo o plano de ação. Então, aqui no plano de ação, eu posso clicar em ver detalhamento, né? E verificar qual plano de ação faz mais sentido para mim, e quando eu clico em incluir, me abre uma página como se fosse do Word, e eu posso configurar essa documentação do plano de ação. Então, imagine vocês atendendo 50, 60 empresas, ou grandes empresas com 1.000, 1.500 colaboradores, sem uma ferramenta que te traz toda essa automatização, vai gerar muito trabalho. Então, é importante que vocês tenham, né, toda essa automatização no processo de vocês. Não somente para avaliação, mas mais para frente que eu vou mostrar para vocês também nas outras ferramentas. Então, aqui eu posso apenas usar o que o sistema me trouxe ou incluir a ação com o meu detalhamento. Assino aqui como responsável, né? Vou selecionar meu responsável que eu já tenho salvo lá em cima e gravo.
Então, eu vou fazer isso com todos os riscos identificados. Aqui na aba avaliação de risco, eu tenho tudo aquilo que eu já trabalhei, né? Que eu já identifiquei um risco, que eu já passei lá na etapa da medidas administrativas, dos perigos, da organização do trabalho, já incluí meu plano de ação bonitinho. E aí aqui fica o botão de finalizar. Por quê? Mais para frente, vocês, né, implantaram lá o plano de ação, conseguiu mitigar aquele risco não existe mais, eu posso retornar aqui, finalizar esse risco, que já não é mais existente, e posso atualizar a minha documentação. Então, aqui eu vou sair da minha área de gerenciamento e vou entrar aqui no relatório. Em relatório, eu tenho os anexos, né? Então, eu trabalhei em cadastrar, enviei o link, né, para todo mundo, gerenciei todos os dados que o sistema me trouxe, incluí tudo que a inteligência artificial já me ajudou, né? E aqui eu tenho os anexos. Eu tenho anexos de riscos identificados e avaliados para inclusão no PGR. Então, eu posso gerar aqui esse relatório e encaminhar para incluir no PGR. Então, tenho aqui todo o relatório bonitinho com os critérios adotados, com a matriz de risco. O sistema ele vai me trazer e eu consigo já encaminhar diretamente para o e-mail, tá? Então, eu clico aqui, me abre a telinha aqui para eu incluir o e-mail da pessoa que eu quero inserir. Então, nada eu vou gerar aqui dentro do sistema de uma forma manual para assinar, nada. Eu tenho os detalhamentos das ações, tá? Aqui eu não tenho nenhuma ação, mas traria ali para vocês os detalhamentos das ações. O contexto organizacional, então o sistema ele vai te trazer todo o contexto, tá? Com a introdução, descendo um pouquinho mais, traz os domínios, as dimensões, as perguntas, então, traz todas essas informações, os resultados, o detalhamento aqui com a direção negativa e positiva, as médias, tá? E aqui, por fim, da avaliação, eu tenho... Vou baixar o último. Deixa eu só trocar aqui de tela, que eu estou usando duas, para eu mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho a minha avaliação final. Então, tudo aquilo que eu cadastrei, que eu gerenciei, eu tenho todas as informações aqui na minha avaliação final, tá? A identificação da empresa, eu tenho como configurar, tá, gente? Aqui eu tenho a logo, como configurar bonitinho, toda a fundamentação legal, toda a introdução. Aí vai trazer também a metodologia explicando o COPSOC, os domínios, as direções, as questões, até mesmo a escala, né? Que eu falei para vocês ainda agora, detalhamentos, as características, os tercis, os domínios, vai trazer todos os domínios para vocês. Descendo um pouquinho mais, eu tenho aqui as médias de desvios por departamento. Então, aqui, aquilo que eu mostrei para vocês, o sistema vai me trazer também. Então, eu tenho aqui todo o relatório. Certo? Então, eu vou só acelerar um pouquinho mais, que a gente já está com o tempo, senão eu não libero para perguntas. Aqui, o sofrimento mental. O sistema, ele tem como cadastrar, né? Aqui eu já tenho uma cadastrada para vocês. Segue o mesmo layout, tá, gente? O sistema vai seguir o mesmo layout que vocês viram lá na avaliação de riscos psicossociais. Ele vai seguir aqui no rastreamento de sofrimento mental. O que é? É a identificação, né, do sofrimento mental para o indivíduo. Então, a gente estava trabalhando lá em conjunto, né, no coletivo, e aqui eu estou trabalhando nas informações para o indivíduo. Então, aqui eu trabalho incluindo a data da avaliação, a periodicidade, o e-mail de alerta, porque a gente tem uma pergunta nesse rastreamento, que é a pergunta de um possível pensamento suicida. Então, a gente deixa um e-mail da pessoa que vai receber esse alerta, porque se o colaborador ele responde a pergunta sim, que ele tem um pensamento suicida, o sistema automaticamente vai encaminhar um alerta para essa pessoa que está cadastrada aqui, tá? Para essa pessoa já, né, trabalhar ali numa atenção especial para esse colaborador. Então, é importante que tenha aqui uma pessoa responsável. E aqui a gente tem um painel de controle igual ao painel que vocês viram anteriormente da avaliação de riscos psicossociais, que eu vou controlar os envios, né? Vou saber quem respondeu, quem não respondeu, consigo fazer novos disparos, tá? Aqui é mais o cadastramento.
E depois eu tenho aqui o gerenciar, que é o gerenciar dos dados que retornam para dentro do sistema. Então, aqui no sofrimento mental, a gente separa, vou dizer que são dimensões, tá? Então, está separado em 4. Eu tenho aqui os pensamentos depressivos, eu tenho o humor depressivo e ansioso, cada um tem 4 perguntas, né? São 20 no total. Os sintomas somáticos, e descendo um pouquinho mais, eu tenho o decréscimo de energia vital. Esses dois têm mais perguntas, tá? Então, aqui, se eu clico, aqui o sistema já me informa que eu tenho 4 questões que foram, 4 questões aqui, e o não, se eu clicar em cima, eu já sei quais os colaboradores que responderam que não. Já aqui, por exemplo, no sim, ó, é incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida? Sim, o não, eu tenho aqui quem respondeu que não. Então, automaticamente eu já sei quem respondeu, quem não respondeu e o que foi respondido, porque nesse questionário aqui a gente não tem esse anonimato, né? Aí tem a questão de sigilo médico e paciente, né? Enfermeiro, paciente. Então, aqui vocês vão conseguir visualizar, sim, quem que respondeu. E já no relatório, eu consigo visualizar de uma forma geral, né, o relatório trazendo todos esses dados de uma vez só, não só no gerenciamento. Deixa eu só clicar aqui para vocês visualizarem, vou trocar a tela aqui, só um minutinho. Eu tenho aqui, então, o relatório, deixa eu só aumentar um pouquinho mais a tela para vocês, a avaliação de sofrimento mental, que vai trazer para vocês toda a identificação da empresa, né, a introdução e todas as informações, né, geradas ali através das respostas dos colaboradores. Então, aqui eu tenho tudo separado, né, pelas 4 dimensões que eu mostrei para vocês e as respostas de sim ou não, não trazendo, é claro, nesse relatório, os nomes dos colaboradores. E aqui, então, a gente tem a qualidade de vida, né? Segue o mesmo padrão cadastrar. Eu vou entrar aqui, cadastro, né? Faço, aqui eu tenho uma já em andamento. O padrão continua igual, conforme vocês viram lá da avaliação psicossocial, do sofrimento mental. Faço o disparo e depois eu tenho também todo um relatório. O monitoramento organizacional também eu tenho como cadastrar, depois eu tenho um relatório. E aqui, por fim, eu tenho o BI, tá? O BI, ele vai trazer para vocês por empresa, tá? Eu tenho por empresa como montar um dashboard e eu vou selecionar o que eu quero que esse dashboard traga para mim. Então, de avaliação psicossocial, de sofrimento mental, de qualidade de vida, do mapeamento. E eu vou selecionando o que eu quero ver, né? Então, cada usuário pode configurar seu próprio dashboard, tá? Então, aqui eu tenho um pré-configurado, ele já vai me trazer os percentuais das avaliações respondidas. Aqui eu tenho as perguntas mais alarmantes da avaliação de sofrimento mental. Descendo um pouquinho mais, eu tenho as respostas. Então, aqui eu posso configurar até mesmo se eu quero ver em formato de pizza, se eu não quero, se eu quero em gráfico. Tudo aqui o usuário pode configurar no dashboard para que ele possa visualizar em tempo real todas essas informações diretamente no BI. Sem a necessidade, claro, de eu exportar, nada disso. A ferramenta é tudo que você vai tratar dentro do Sigomind. Nada você vai precisar exportar PDF, trabalhar no BI, nada. Você vai trabalhar tudo dentro de uma única ferramenta.